Amém, irmãos? Graças a Deus por aquele que nos dá vitória em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Boa noite com Jesus. Vamos ficar em pé. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, mais uma vez, ó Pai, nós te agradecemos pela tua rica graça e misericórdia, Senhor. Te agradecemos mais uma vez por estarmos aqui reunidos nessa casa, nessa pequena casa de oração, e pedimos que Tu possa, ó Pai, nos ajudar. Tu possa, ó Pai, perdoar os pecados, Senhor, as falhas que temos cometido contra o Senhor, e que Tu possa, ó Pai, nos limpar, Senhor, nossa consciência, nossos corações, que Tu possa nos fazer alvos mais do que a neve, Pai Santo, porque queremos Te louvar, Senhor, e não queremos que nada venha estorvar o nosso culto, a nossa adoração chegar até as Tuas narinas, Senhor. Nos ajuda, esforça a nossa coragem, dá-nos força para continuar até o fim, porque as lutas são grandes, ó Senhor, as ondas são grandes, as tempestades, ó Pai, estão se formando, mas nós pedimos, Pai Santo, que Tu nos ajude a permanecer firmes, fiéis em Tua presença, Senhor. Dá-nos graça, dá-nos força, poder do alto, para que possamos resistir às paixões dessa carne, ó Deus, dessa carne, desse sangue que não herda o reino dos céus. Nos ajuda, Pai, queremos, ó Senhor, Te louvar, queremos Te bendizer, adorar o Senhor em espírito e em verdade. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, pedimos que Tu possa receber o nosso culto como cheiro agradável, aprazível às Tuas narinas. Pedimos que Tu possa ajudar aqueles que não puderam vir, Senhor, animando-os, fortificando-os, ó Pai, aumentando a fé deles, Pai, para que eles possam estar fiéis na adoração ao Senhor. Pedimos, Pai Santo, tudo isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Glórias a Deus. Nós vamos louvar o hino 400. Hino de número 400 da Harpa Cristã. Aleluia. sempre te vencer.
Vamos cantar o hino 186, de valor em valor. Pela fé que uma vez me foi dada, pra seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para os céus. Quero andar de valor em valor, seguir a Jesus meu Senhor, é que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. De Deus quero vestir a armadura, pra lutar com coragem e valor, pois aqui a peleja é dura, contra as hostes do vil tentador. Quero andar de valor em valor, e seguir a Jesus meu Senhor, é que eu dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Em Jesus eu farei mil proezas, no combate da fé e do amor. Nele tenho vigor e destreza, pra lutar e pra ser vencedor. Quero andar de valor em valor, e seguir a Jesus meu Senhor, é que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Eu direi ao findar esta lista, combati o combate do amor, e coroa terei de justiça, que no céu me dará o Senhor. Quero andar de valor em valor, e seguir a Jesus meu Senhor, é que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Amém, Jesus. Graças a Deus. Vamos cantar o hino 400. Já cantamos esse? Cantamos esse? Ah, o hino que eu não- Ah, é o hino 175. É um outro hino. 175. Irmãos amados e resgatados, seguir avante e triunfantes, combateremos e venceremos no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto
mas fui remido no nome santo de Jesus. Irmãos amados, santificados, vivei unidos, pois sois remidos, não mais temendo o bem fazer no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vivi perdido, mas fui remido no nome santo de Jesus. Irmãos amados, purificados, sede valentes, leno e prudentes, estais lavados e libertados no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vivi perdido, mas fui remido no nome santo de Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Nós vamos ficar com a palavra de Deus, que é mais importante, mais penetrante do que espada alguma de dois fios. Nós podemos cantar demais, nós podemos ter todos os dons, né? Nós podemos ter tudo, mas se não tiver a palavra de Deus, nada é completo. Em todas as coisas nós temos que colocar a palavra de Deus em primeiro lugar. Sempre, tudo que nós formos fazer, temos que colocar a palavra de Deus em primeiro lugar. A falta desse entendimento é o que traz muitos problemas na vida de cada pessoa. O entendimento, qual o entendimento? O entendimento de colocar, a palavra de Deus em primeiro plano em tudo quando for fazer, e principalmente nas coisas difíceis da vida, nas tentações, nas dificuldades. A maioria das pessoas caem porque não colocam a palavra de Deus na frente. Há uma desconsideração com a palavra de Deus. A pessoa só vai cair, o crente só cai quando ela deixa a palavra de Deus de lado. Enquanto a pessoa estiver com a palavra de Deus, ela não cai. Mas quando desconsidera a palavra de Deus, aí, infelizmente, ela dá uma abertura para que assim caia e peque contra o Senhor. Então, por isso que é muito importante nos nossos cultos termos sempre a palavra de Deus em primeiro lugar. Podemos cantar 1 ou 2 ou até 3 hinos, mas a maior parte do culto tem que ser a palavra de Deus. Amém, irmãos? Porque os hinos são bons, edificam, alegram, Os dons são bons também porque edificam. Temos que ter os dons no nosso meio, operando
não de uma maneira forçada, né? Mas de uma maneira natural. O Espírito Santo vindo, usando os dons, né? Os dons de língua estranha, os dons da interpretação, profecias, né? Sinais, maravilhas, né? E não só esse, mas também o dom de mestre para ensinar a palavra de Deus para nós. Então o Espírito Santo ele tem que ter liberdade no nosso meio, amém, irmãos? Se ele quiser tomar a nós, né, num culto desse aqui, tomar em oração e ficarmos aqui a maior parte do tempo orando, clamando, né, ele tem liberdade para isso, amém, irmãos? Nós estamos aqui como instrumentos, nós não podemos nos usar. O homem não pode usar a si mesmo para a obra de Deus. A criança, a jovem, o adolescente, né, ou o ancião, ou o pastor, ou o evangelista, ou já não pode usar a si mesmo. Por isso que a nossa capacidade não vem de nós. A nossa capacidade vem de Deus. Ele chama homens incapacitados, pessoas incapacitadas, para que Ele capacite, amém, irmãos? E se alguém capacitado, com a sua própria capacidade, o que acontece? Deus tira, como fez com Moisés. Moisés foi levado para o deserto e peregrinou ali por 40 anos para Deus tirar tudo que era dele. O que ele tinha aprendido, né? Toda a sabedoria dele, inteligência dele, né? Tudo que era de Moisés foi tirado, para que então Deus colocasse o que ele queria dentro de Moisés, para que Moisés pudesse então trabalhar para a sua obra. É isso que nós temos que entender. Não é o nosso jeitinho, não é a nossa inteligência, né? Não é a nossa maneira, né, que achamos que é a certa, que Deus vai aprovar. Não, às vezes podemos até prosperar com a nossa própria maneira, mas aí não é Deus que está trabalhando, sou eu, é a pessoa, é a sua própria capacidade. Então o que Deus faz? Deus humilha. Deus faz a pessoa ir para o zero, para começar tudo de novo. Olha, você é inteligente, pronto, você não vai ser mais inteligente, agora você vai desaprender tudo que você aprendeu. Olha com Paulo, 3 anos e meio no deserto da Arábia, para desaprender, para não ser mais aquele homem, né, perseguidor da igreja, aquele homem que era, meu Deus, zeloso pela lei, homem que não tinha nada a temer, que ia lá, prendia os cristãos mesmo e tudo, porque é um homem zeloso, criado aos pés de Gamaliel. Mas Deus falou assim: vem cá, em primeiro lugar você vai cair do cavalo. A pessoa, para trabalhar para Deus, irmãos, tem que cair do cavalo primeiro. Uma pessoa que quer fazer a obra de Deus, que quer trabalhar para Deus, que quer ser um verdadeiro cristão, uma verdadeira cristã, ela tem que primeiro cair do cavalo. Para quê? Para reconhecer que ela não é nada, que não é a capacidade dela, não é a inteligência dela, não é o dom, não é a facilidade de falar, de se pronunciar perante as pessoas, que vai agradar a Deus. Deus faz ela perder tudo, faz ela reconhecer, faz ela ficar humilde, né? Ficar dócil. Não é do seu jeito, é do meu jeito, porque a obra não é sua, a obra é minha, diz o Senhor, amém? Amém. Então, graças a Deus por isso. Jesus está chamando, vamos ficar em pé, vamos ler a palavra. Jesus está chamando pessoas desse calibre,
pessoas que não sabem nada, pessoas que não têm capacidade própria, para que Ele, Deus, Ele então seja a força, seja a nossa sabedoria, seja o nosso tudo, amém? Vamos ler em Mateus capítulo 16. Olha que coisa tremenda, né? Capítulo 16, a partir do versículo 24, o nosso Senhor Jesus Cristo dizendo aqui, olha, todos acharam aí? Achou, irmão? Achou? Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa a sua alma, da sua alma? Porque o Filho do homem virá na glória de seu Pai com seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Que o Senhor Deus abençoa-nos, ó Senhor, e tenha misericórdia de nós, e nos ajude a compreender o tempo que nós estamos vivendo e o que necessitamos fazer para agradar ao Espírito. Nos ajuda, esforça a nossa coragem, tira de nós todas as mazelas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Abra o nosso entendimento para compreender as Sagradas Escrituras, pois te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Pode sentar, irmãos. Agora, que coisa tremenda se a pessoa parar um pouco e refletir e ponderar naquilo que tanto tem escutado de pessoas, de pregadores e até mesmo de irmãs que falam acerca da salvação. Porque a pessoa não pode vir a Jesus Cristo com o seu próprio pensamento. Ninguém pode se achegar a Deus com suas próprias ideias e com seus caminhos já feitos por si próprio. Porque a vida que nos leva à salvação da nossa alma é uma vida totalmente contrária a tudo aquilo que nós pensamos. A vida que Jesus levou é uma vida muito diferente da vida que muitos querem levar. Agora, Ele nos chama para sermos seus discípulos. E o que é ser um discípulo? É aquele que segue o caminho do seu mestre. Por isso que Ele disse, né? Se alguém quiser vir após mim, renuncia a si mesmo. O que é renunciar a si mesmo? É deixar as suas próprias ideias. E até mesmo abrir mão até de certos futuros que planejamos. Por que o ser humano hoje não consegue ter um encontro com a pessoa do Senhor Jesus Cristo? É porque ela está muito ligada ainda, está muito atarrachada nas coisas naturais dessa vida. O ser humano, a última coisa que o ser humano entrega é seu espírito, né? A última coisa que ele arrende é seu espírito.
Por isso que é muito difícil, né? Não é que é difícil para Deus, mas Deus fica assim com pouco, né? Com dificuldade para trabalhar com pessoas, porque para moldar o espírito das pessoas, porque as pessoas, né, não querem se entregar total. Sempre tem, irmã Gleciane, uma reserva. Sempre tem alguma coisa que está segurando e não quer largar. E muitas das vezes a vitória espiritual de muitas pessoas está dependendo disso, de largar aquilo que está segurando com unhas e dentes, né? Está dependendo disso, tem que soltar aquilo. Muitas das vezes tem que soltar aquilo lá. É como a história daquele macaquinho, que enfiou a mão dentro do buraco. Lá dentro do buraco tinha ali uma comida, alguma coisa boa para ele. Então ele enfiou a mão naquele buraco e agarrou aquela coisa, fechou a mão. Na hora de puxar não conseguiu, porque a mão fechada ficava maior do que o buraco, e ele ficou preso, porque ele não queria largar aquela coisa que ele pegou dentro daquele buraco. Então ele ficou preso, e agora se encontrou numa situação difícil. Macaquinho tinha que fazer uma escolha. Para ele ser livre, ele tinha que soltar aquilo lá dentro do buraco, perder aquilo para ser livre, tirar sua mão e ir embora, ser livre. Ou então ficar ali segurando até morrer. E o interessante é que estava dentro do buraco, ele não tinha aquilo, não podia aproveitar daquilo, porque ele não tinha como puxar. Muitas das vezes, e muitas pessoas se encontram nessa posição, de segurando coisas que ele não vai usufruir. Muitas das vezes não é bom para a sua vida espiritual, mas está ali segurando. Mas sempre há uma escolha. Nós temos que, todos os dias das nossas vidas, nós temos que fazer. Os dias são cheios de escolhas. Como o profeta de Deus diz naquela mensagem, ouvindo, reconhecendo e agindo sobre a palavra de Deus, ele fala que todos os dias tem o bem e o mal, o certo e o errado para você escolher. Então muitas pessoas preferem segurar e ficar com aquilo ali seguro, mas nunca vão ter aquela libertação, vão ficar ali presos por aquela coisa, e nunca vão, ter assim uma verdadeira experiência experimentada com o Senhor Jesus Cristo. Aí ele disse: olha, se você quiser vir após mim, se você quiser ser o meu discípulo, se você quiser andar no meu caminho, não no seu, você tem que negar a si mesmo, as suas vontades, os seus prazeres, os seus pensamentos e mesmo a sua vida. Negar a si mesmo, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e me siga. Porque aquele que quiser salvar a sua vida vai perder. Que coisa! Mas eu estou salvando a minha vida, como é que eu vou perder? E aquele que perder a sua vida por amor de mim, achará. O que está acontecendo? As pessoas não querem perder as suas vidas, elas não querem perder seus ideais, eles não querem perder, o seu futuro, as paixões do coração, não querem perder seu conforto, não querem perder suas riquezas. Uma vez Jesus estava cercado por uma multidão, e os discípulos oraram. Estava lá a família de Jesus, a mãe, os irmãos. Mestre,
fez aí, olha aí, seu pai, seus irmãos estão tudo aí. Eu falei, quem é meu pai? Quem são meus irmãos? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Em outras palavras, está dizendo assim, quem é a minha família? A minha família são aqueles que fazem a vontade do meu pai que está no céu, amém, irmãos? Amém. E ele diz assim, olha, eu vim não fazer a minha vontade, mas vim fazer a vontade daquele que me enviou. Aí ele disse, aquele que não deixar pai, mãe, isso, amigos, aquilo outro, filho, avô, titia, por amor de mim, não é digno de mim. Agora, é uma coisa difícil para se entender? Não, mas é uma coisa difícil para se explicar, para se viver. Porque entender, todo mundo entende. Mas agir sobre esta palavra que é a dificuldade. Porque nós entendemos, nós compreendemos, nós estamos a par deste assunto, mas aí agir sobre esse assunto que é o problema. É o que muitos fracassam na fé por causa disso. Tem o entendimento, e às vezes o entendimento está aberto para compreender as Sagradas Escrituras, mas não tem ânimo, força para agir sobre essas Escrituras. E por isso que muita gente fica desviado, por isso que muita gente não vem mais para os cultos, por isso que muita gente vai embora, não volta mais, por isso que muita gente toma da Santa Ceia, como muitos tomaram, e hoje já estão no mundo de novo. Por quê? Porque ouviram, reconheceram, mas não agiram sobre a palavra de Deus. Mas o que eu faço então? Você tem que negar a si mesmo, tomar a sua cruz, seguir a Jesus. Você tem que perder a sua vida para poder achar. Por quê? Porque o que aproveita o homem, a pessoa ganhar tudo isso que nós estamos ganhando com tanta dificuldade, se empenhar, irmã Gleciane, para tanta coisa aqui dessa terra, se no fim vai perder a sua alma, deixar as coisas de Deus de lado por causa das coisas dessa vida, deixar a palavra de Deus de lado para obter prazeres desta vida, deixar Jesus de lado para ter os bens, as coisas dessa vida. O que adianta um homem ganhar o mundo inteiro, ter tudo, ter carro, ter casa, não ir para os cultos, para ficar trabalhando para conquistar uma televisão de 50 polegadas, e isso, aquilo outro, deixar as coisas espirituais de lado para ganhar as coisas do mundo? O que vai aproveitar? Ganhar tudo isso, granjear tudo isso, e no final perder a sua alma. O que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou o que dará o homem recompensa a sua alma? Eu já vi pessoas dizer assim para mim, eu faço a minha parte aqui no céu e Deus faz a parte dele lá eu faço a minha parte aqui na terra e Deus faz a parte dele lá no céu, por mim. Não, Senhor, não é assim que funciona. Ele disse, vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos. Ele diz, espera aí que eu vou aí, viu? Não, vinde a mim. Quem quiser vir após mim, olha, eis que eu ponho contra ti o céu e a terra, a bênção e a maldição, a morte e a vida. Escolhe, pois, a vida para que viva. Isso é tudo parte nossa. Sou eu, é você que tem que escolher. É você
tem que tomar uma decisão, ou o mundo ou Deus. Porque em cima do muro, não há salvação em cima do muro. Porque aquele que está em cima do muro é do diabo, porque não se decide. Nós temos que tomar uma decisão. Não, eu quero ser salvo, eu quero a salvação da minha alma, eu quero o Senhor Jesus Cristo, e eu vou fazer de tudo para agradar o Senhor. Amém, irmãos? É isso que tem que se pensar. Aí qualquer coisa, eu não sei se eu vou continuar, se não vou. Vocês mesmo que são novos, vocês têm que tomar uma decisão. Se o papai não vai, eu vou. Se a mamãe não vai, eu vou. Porque a salvação é o quê? Individual. Ninguém pode salvar ao outro. A salvação é algo individual com Deus, é a pessoa e Deus. Muitas das vezes as pessoas estão agradando familiares e desagradando a Deus. Muitas das vezes os crentes, eu digo assim, os crentes estão agradando aos amigos, aos familiares, tendo por causa dos sentimentos humanos e desagradando a Deus. Me permite um testemunho próprio. Uma vez a minha mãe veio do Guarujá para cá, e eu vou ser bem sincero, ninguém nunca me tirou dos cultos. Eu sempre procurei ser fiel na minha esposa aí, de testemunha. Mesmo quando eu comecei lá em São Paulo, no Guarujá, eu ia para todos os cultos, às vezes torto, mas eu estava lá. Quando o pastor chegava, eu estava debaixo dos bancos com a cara no pó, orando. Minha mãe não ia, meu pai não ia, meus irmãos não iam. O único cristão dos filhos do meu pai era eu. E continuou sendo eu. Então minha mãe chegou com aquela coisa toda, pensando que eu ia largar o culto para ficar com ela. Aí eu peguei as minhas filhas, minha esposa, vou para o culto. Mas a senhora não quer ir? Não. E ficou aí, acho que uns 4 cultos aí, ou 3, não foi? Sozinha aí, em casa. Mas você não tem amor à sua mãe? Logo que tem, mas primeiro eu amo a Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amém, irmãos? Amém. A pessoa que vem para Cristo, ela tem que entender que primeiro é Deus. As outras coisas são secundárias. É amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus mais do que eu amo minha mãe. Amar a Deus mais do que eu amo meu pai. Amar a Deus mais do que eu amo meus filhos, minha esposa, meu cachorro, meu papagaio, ou o que for, seja o que for, meu carro, minha casa. Amar a Deus sobre. Isso quer dizer, Deus está em primeiro lugar. E quando a pessoa coloca Deus em primeiro lugar, aí a vida espiritual equilibra. Porque tudo para ela é secundário. Ela não vai colocar nada na frente de Deus. Ela não vai colocar nada na frente da igreja, dos cultos, das orações, dos jejuns, dos hinos, da vida cristã, da obra de Deus. Porque a partir do momento que você ama a Deus, você ama também a obra de Deus. Amém, irmão? Você se preocupa com a obra de Deus, porque a obra de Deus é ganhar almas, e alimentar os rebanhos, alimentar as ovelhas. Isso é obra de Deus. A partir do momento que o homem e a mulher, o menino e a menina, o jovem, o ancião, seja o que for, coloca a Deus, ama a Deus sobre todas as coisas, então ela dá valor. O crente, o cristão, dá valor à obra de Deus. Amém? É por isso que você está aqui nessa noite, independente de tudo que passou no dia.
E não deixa nada te entristecer. O glória a Deus que você dá, não está dando para o seu problema. Você está dando glória a Deus para Deus. Você não está dando aleluia, amém para o seu problema. Você está dando glória a Deus, aleluia, amém para Deus, irmão. A tristeza, os problemas da vida com marido, com mulher, com filho, seja o que for, fica do lado de fora. Agora você está adorando a Deus. Você não traz os problemas para a casa do Senhor. Você glorifica a Deus e quando sai, que coisa tremenda, você sai mais leve. Que coisa boa, né? Canta com alegria. Como diz aquele hino, canta com vida, ó crente, doce será o cantar. Olha só para a frente, deixa o teu pesar. Canta nas noites tristes, canta no sol, na luz, o mal assim resiste, canta pra Jesus. Amém? Glória a Deus, bater palma para Jesus. Jesus merece. Glória a Deus, quando a alma está vencendo, o corpo está perdendo, amém? Que Deus vos abençoe, que Deus te dê graça para continuar nessa jornada. Não deixe nada te desanimar, não deixe nada te entristecer, não deixe nada te tirar desses momentos que ainda estamos tendo, essas portas ainda estão abertas. Vai chegar um dia que ela vai se fechar. Quantas pessoas, irmã Jerusa, irmão Levi, irmã Gleiciane, vão procurar essas portas abertas naquele dia e não vão encontrar mais? Quantas pessoas vão ficar na grande tribulação porque não deram valor a esses momentos que nós estamos tendo aqui agora? E vão chegar como chegaram lá na porta da arca de Noé. Abre-nos a porta, Noé. E Noé lá de dentro vai responder: a porta se fechou e eu não tenho a chave. O anjo foi que trancou. As portas da graça se fecharão, irmãos. Enquanto há tempo, enquanto há ainda oportunidade, não vamos perder. Vamos estar unidos, vamos estar dando crédito. Quem deu crédito à nossa pregação, diz o profeta, e a quem se manifestou o braço do Senhor. Oh, meu Deus, Deus nos ajuda, nos esforça, Senhor, esforça a nossa coragem, Pai Santo, porque sabemos que nós somos criticados, somos zombados, somos perseguidos, somos açoitados muitas vezes, mas nós não queremos perder a nossa fé no Senhor, Pai. Nos ajuda, continua nos guiando. É muita confusão, Senhor, que está tendo. É muito, Senhor, ministros brigando com ministros, uns devorando aos outros por causa de ministérios, por causa de igreja, Pai. Mas nos livre do mal desta era, Pai, e nos prepara para o dia do arrebatamento. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos com gratidão nos nossos corações. Cura os enfermos nesta hora, Pai. Soluciona os problemas. Anima o desanimado, Pai Santo. Levanta o que está caído, Pai. Oh Deus, ampara o que está abatido. Dá alegria, da salvação para aqueles que estão tristes à margem do caminho. Te pedimos, Pai Santo, pela tua unção. Te pedimos, ó Pai, para essas pessoas que uma vez foram batizadas em nome do Senhor Jesus, e ó Pai, saíram da tua presença, ó Pai, que tu mesmo, Pai, possa ir buscá-los e trazê-los de volta ao aprisco do Senhor. Pois te pedimos, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo.
Amém, Senhor, amém. Que Deus nos abençoe, irmãos. Se Deus quiser, quinta-feira estaremos aqui para louvar e engrandecer o nome santo do Senhor. Amém? Orem uns pelos outros. Orem pelos fracos na fé. E Deus nos abençoe em nome de Jesus.